Olá, bem-vindos ao último episódio dessa temporada do Marco Polo Play. Esse que é o podcast da Marco Polo. E hoje a gente vai falar de perspectiva com dois convidados muito especiais. E quando eu falo muito especiais, são muito especiais mesmo. Eu tô aqui com o James Bellini, que ele é CEO e também presidente do conselho da Marco Polo. E também com André Armaganian, que ele é CEO da Marco Polo. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Acredito que vai ser um papo muito interessante para quem está nos assistindo. A presença de vocês aqui era muito aguardada. E eu sempre começo o podcast perguntando para os nossos convidados como é que foi a jornada deles na Marco Polo. E eu queria saber de vocês também, né? Como é que foi a jornada de vocês na Marco Polo? Se o seu James quiser começar. Claro, bom, olha, a minha jornada na Marco Polo começou há muitos anos atrás, né, Aline? Até já perdi a conta, mas façam a conta, 1992. Foi quando eu fui para a Argentina como representante da empresa e a ideia naquele momento era abrir o mercado para a Marco Polo na Argentina. Eu lembro que em 81 tinha sido firmado o acordo do Mercosul, porque até então a Argentina era um mercado totalmente fechado para o nosso negócio, né, carrocerias de ônibus. E aí eu fui para lá, a gente colocou uma empresa lá, chamava na época Ultrading SRL, era o nome da representação, e a gente começou todo um trabalho de destravar as importações, né, por conta do acordo do Mercosul. Bom, tivemos que inventar praticamente a roda, porque ninguém naquele momento sabia como fazer para importar uma carroceria, mas a Marco Polo na época já era muito conhecida. Então o que a gente fez, na verdade, foi criar uma figura que chamava ônibus do Mercosul. Como é que a gente fazia? A gente exportava temporariamente um chassi argentino aqui para o Brasil, fazia a carroceria, colocava a carroceria em cima, e quando voltava, aquele chassi ele nacionalizava, ou seja, ele voltava para dentro da Argentina. Sim. E a gente conseguia faturar uma carroceria. Então aquilo acabou virando a moda, porque todo mundo queria o tal do ônibus do Mercosul. E assim começou a minha história como representante da Marco Polo. Na sequência, foram 4 anos depois, né? Foi em 1996, houve uma reestruturação interna aqui na Marco Polo, e eu acabei voltando para cá, a convite dos executivos daqui, para assumir o cargo de gerente comercial. Aí fiquei como gerente comercial, mercado interno e externo, acredito que foi por 1 ano e meio, mais ou menos, e depois fui para a diretoria de exportação. Na época era diretoria de exportação. Sim. E então aí comecei um trabalho onde a gente ficou muito focado na abertura de novos mercados, né? Porque até então a exportação na época estava crescendo bastante, né, na Marco Polo, e a gente queria expandir. Eu lembro que eu fui para Cuba, abrimos mercado em Cuba, abrimos mercado na Costa Rica, América Central, assim, era um mercado que na época praticamente não existia. E fizemos também um trabalho muito bacana e necessário de reestruturação da nossa rede de representantes. Então foi um trabalho assim bem forte, bem profundo que a gente fez na exportação naquela época. Depois, em 2006, então fiquei com praticamente 10 anos ali como diretor de exportação, e aí eu saí para fazer alguns projetos particulares meus, né? Dentre eles a Volta ao Mundo, que a gente estava falando. Sim, é verdade. Né, antes aqui de começar o podcast. E acabei voltando para a empresa em 2017, quando o pai faleceu. Aí eu vim como conselheiro, né? Então entrei para o conselho de administração, já no primeiro mandato como presidente do conselho. Aí em 2019, no início de 2019, o nosso CEO da época acabou saindo, foi para a Embraer, que era o Francisco Gomes, né? E eu assumi interinamente como CEO, já com a ideia de preparar alguém do nosso management ali, né? Sim. A gente não queria trazer ninguém de fora, a ideia era preparar alguém de dentro mesmo, né? Claro. E a ideia era ficar aí 1 ano fazendo esse processo de transição, e aí veio a pandemia.
que foi exatamente um ano depois, 2020, menos de um ano depois. Aí, com a pandemia, a gente acabou estendendo esse período, né, de como CEO interino, né? Eu acabei, então, assumindo como CEO mesmo. Aí fiquei por 4 anos, e nesses 4 anos, então, a gente fez todo um trabalho interno de reestruturação da empresa e também da preparação do novo CEO, que casualmente está aqui do meu lado. Só. Prazer. Muito obrigado. E já passando a palavra, né? Já passando a palavra. Então, esse eu acho que é um resumo assim, bem curto da minha história na Marco Polo. Que bacana. E eu, né, Aline? E tu, André? Obrigado, prazer estar aqui. Prazer estar aqui contigo, James, Aline. Obrigado por acertar meu sobrenome, é muito difícil. Só, você mas eu foi de primeira. Eu vou te confessar que eu pratiquei antes, Sim, tá? Imagino, de primeira, Não é fácil. Mas a o minha pessoal história... costuma chamar ele aqui de André, o teu segundo nome, Vidal. Não, que é mais fácil. Que é mais fácil. Não tem erro. Ou aquele que também é o sobrenome de todo mundo em Caxias, né? André da Marco Polo. Esse sobrenome é forte aqui, não só na cidade, mas no todo o setor, na indústria. É um prazer estar aqui contigo, com o James. Minha história começou há mais de 10 anos. Eu entrei na empresa na área de estratégia. Eu me lembro, na época foi interessante porque quando me entrevistaram, eles estavam buscando uma pessoa para substituir justamente o Bizzi, que estava no processo de aposentadoria da área de estratégia. E na época, quando eu fiz o processo seletivo, eu falei, olha, eu já trabalhava na área de estratégia, tinha trabalhado na área de estratégia do Brasil e da América Latina, na época da Goodyear. E eu falei, olha, eu tenho interesse, gosto, mas quero também ter uma responsabilidade por negócios. E encaixou bem, porque ali eu recebi a oportunidade de trabalhar também como responsável de algumas operações internacionais. Na época, China e Austrália. E para mim foi muito bom isso, que eu falei, porra, é legal estar na empresa, é legal poder ajudar a construir a estratégia, mas eu não vou conseguir contribuir se eu não entender do negócio. E é ali que foi dada a oportunidade, para mim foi muito legal, começo trabalhando com essas duas responsabilidades na empresa, o tempo foi passando, outras áreas, outras operações internacionais passaram a fazer parte da minha responsabilidade, sabe que a empresa tem presença fabril em diversos mercados. Passado um tempo, a minha responsabilidade ampliou para todas as operações internacionais, então eu mantive a área de estratégia, mas tinha responsabilidade pelas fábricas da China, Austrália, África do Sul, Colômbia, Argentina e México. Muito bom também no contexto de poder conhecer não só clientes, mercados, parceiros, que foram as montadoras, mas também processos fabris e gente. Conhecer a nossa gente, conhecer os processos. Aí foi muito, muito legal. Passado um tempo... eu recebi a responsabilidade de ser o diretor de exportações da Marco Polo, então não só participar das operações de fora, mas também da área comercial da Marco Polo. Algumas outras áreas entraram e saíram no meu escopo no decorrer desse tempo, a área de design, a inovação também esteve comigo por um tempo, mas no final de lá em 2000, e a transição foi em 23 oficialmente, né? Em abril de 23 eu passo a posição de CEO, para mim um grande prazer, um grande orgulho em poder representar uma empresa como essa. Eu imagino que você deve ter ouvido bastante a palavra orgulho aqui nesses podcasts. Para mim um grande orgulho pelo que a empresa é, pelo que ela representa no mundo e uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria de estar tocando a empresa com esse grupo fantástico de pessoas que a gente tem. E falando em responsabilidade, né? Vocês dois, né? O André hoje está na posição, mas o seu James também esteve na posição de CEO. E como que é isso, né? Como que é estar nesse papel à frente de uma das maiores empresas que a gente tem no Brasil e no mundo? Para mim é uma grande responsabilidade, muito grande. É interessante, né? O tempo vai passando e acho que você vai amadurecendo e vai percebendo que o teu papel nessa posição sim um papel de estratégia, um papel de trazer sugestões para o futuro e para o crescimento e a sustentabilidade da empresa, mas passa a ser um papel de integração, de aproximação das pessoas, passa a ser um papel importante da responsabilidade, e isso você tem que ser bastante leve para não sentir o peso da responsabilidade, pela quantidade de pessoas que trabalham na empresa. Né? Quando a gente fala que são mais de 16 mil pessoas no mundo trabalhando na Marco Polo,
e todos os seus familiares ligados a isso, você vê que é uma responsabilidade grande. Então, nosso papel ali, além de criar essa integração, além de trazer uma visão de futuro, além de criar um ambiente positivo, eu acho que é trazer a sustentabilidade para o negócio. Então, quando a gente fala em crescimento, o crescimento tem dois lados importantes, né? Um lado é realmente a perenidade, a continuidade da Marco Polo, pelo que ela representa e pelo que ela pode ser e será no futuro, tanto para nós como para a indústria brasileira, mas para as pessoas que estão ali dentro, né? Acho que esse é o grande, talvez um dos grandes motivadores de você estar na liderança de uma empresa é continuar construindo um ambiente melhor para quem está ali dentro, além do crescimento de toda a organização, né? Eu costumo dizer que o papel do CEO ele é muito mais do lado comportamental do que do lado técnico, né? O CEO ele tem que ser necessariamente um generalista, né? Porque se você for se aprofundar em área por área, não tem como, são muitas áreas, são muitas pessoas, né? A complexidade é muito grande. Então, eu acho que o CEO ele precisa ter a habilidade de saber colocar as pessoas certas nos lugares certos e fazer com que esse time tenha uma grande sinergia. Se ele conseguir isso, o resto acontece naturalmente. Então precisa zelar pela sinergia, pelo entendimento entre as pessoas que fazem parte daquele grupo. Falando assim a nível de diretoria. O meu caso foi bastante icônico, né, eu diria, porque a ideia era ter ficado 1 ano e aí veio a pandemia, né? Foi uma decisão, assim, bem complicada, porque foi uma coisa que veio do nada, né? Uma bomba atômica caiu no nosso colo e agora nós vamos ter que administrar isso. Nosso principal negócio, que é o negócio de ônibus rodoviários, onde estão as principais margens, né? As melhores margens, o negócio mais lucrativo da empresa, simplesmente desapareceu. Sumiu do mapa. Então, tinha que olhar para aquilo, manter a calma e desdobrar um plano de ações que levasse a empresa até o final da pandemia com uma saúde financeira né, adequada para poder depois pensar numa retomada. Então foi realmente muito desafiador, né, mas a conclusão que eu cheguei é que sabendo lidar com pessoas, nada é impossível. Tudo a gente consegue resolver. E até o senhor entrou num momento de transição, né? E como é que foi esse momento? Então, foi um momento bem... Assim, ó, a pandemia ela foi, por um lado, nefasta, como todo mundo sabe, não só na nossa empresa, mas, enfim, em muitos negócios, né, que perderam assim, o rumo, né, em função dela, mas por outro lado foi uma grande oportunidade, né, porque nos proporcionou uma reinvenção do nosso negócio. E eu acho que aí é que está a grande sacada e a grande virada que a Marco Polo deu, foi ter entendido essa oportunidade. Imagina um momento onde os clientes não estavam comprando, por razões óbvias, 80% da frota deles estava na garagem, estava só operando com 20% da frota. Imagina pensar em comprar ônibus novos. Imagina uma hiperinflação de insumos, matérias-primas. O aço chegou a aumentar na época mais de 140%. Imagina ter que repassar toda essa inflação, né, de materiais, de insumos, para os clientes que já não estavam comprando, já não tinham dinheiro nem para comprar no preço antigo. Então, olha a loucura, né, que isso... O tamanho do desafio. O tamanho do desafio que gerou toda essa situação. Então, o que a gente fez, né? A gente, precisamos repassar 60%. Nossas margens já estavam baixíssimas. Bom, vamos repassar logo 70%, porque se para 60% ou 70%, o impacto vai ser exatamente o mesmo. E aí a gente começou uma sequência de ações estratégicas que acabaram nos levando ao patamar que a gente está hoje. E quando eu falo sequência de ações estratégicas, foi, por exemplo, tomar a decisão de lançar a geração 8 no meio da pandemia. Isso foi uma decisão
que muita gente questionou. Corajosa, né? Corajosa. Mas que a gente enxergava no momento que nós precisávamos dar um elemento novo para o mercado, até para o mercado começar a acreditar e vislumbrar alguma coisa nova ali na frente quando terminasse a pandemia. E foi uma estratégia muito bem sucedida. A gente trouxe os nossos principais clientes um a um, porque nós não podíamos naquele momento fazer um grande evento de lançamento. Então foram feitos lançamentos individuais para cada cliente, assim, dos principais. E isso foi um tremendo sucesso, porque a partir disso os clientes começaram a enxergar que o negócio deles podia deslanchar ali na frente e começaram a comprar. E aí a gente começou a sair da crise e aí foi embora. E esse é um negócio complementando, né, James? Muito legal, porque o propósito da empresa é aproximar pessoas. Imagina na pandemia um momento super complexo, transportar pessoas em espaços confinados era o que ninguém queria. E eu me lembro, o James puxando isso e a gente conversando, nós precisamos promover o setor, criar um ambiente seguro, né? Aí, vamos lançar um produto BioSafe. Na época lançamos o Marco Polo BioSafe com um monte de soluções para ter um ambiente mais seguro para o passageiro. Depois veio o comentário do James sobre a coragem, e ele promoveu muito isso. Vamos dar um produto novo para o mercado. A gente precisa ajudar o nosso operador a atrair o passageiro de volta para o sistema. Então, tinha um movimento interno, teve um aumento de preços que a Marco Polo sofreu muito com materiais, né? A gente chegou a questionar a continuidade de alguns modelos, porque vender modelos, a gente brincava internamente, né? Nós estamos vendendo um ônibus com um cheque dentro, porque a empresa estava perdendo dinheiro com aquelas vendas. Mas acho que a grande virada foi essa, né? Como é que a gente transforma um momento difícil em uma retomada para os operadores e, consequentemente, para Marco Polo. E foi o que aconteceu com o G8, foi o que aconteceu com o BioSafe, muito legal. Momento difícil, né? A pandemia foi dura e triste, mas, sem dúvida, foi um momento de virada e transformação da empresa. Tivemos o lançamento do Ative também, que é o ônibus integral elétrico, né? Que foi também um movimento bem ousado, né? De transformação, né? Na época de transformação. E foi o que nos possibilitou hoje ter todo esse conhecimento sobre um produto tecnologicamente muito mais avançado que o produto que a gente costumava vender, né? E continuamos vendendo. Com certeza. E até vou aproveitar o gancho para a gente já falar um pouquinho sobre a descarbonização, né? Que a Marco Polo tem várias iniciativas no momento. E qual que é a projeção disso para vocês? Olha, a gente enxerga na descarbonização, é um caminho sem volta. Os mercados têm uma bandeira muito forte de descontaminar o meio ambiente. O que a gente tem visto hoje é que as soluções vão ser as mais diversas, até porque a matriz energética de cada país é distinta. Então, um país que produz muito gás vai começar a utilizar o gás. Temos opção em biometano, temos opção em desenvolver soluções de hidrogênio, tem o ônibus elétrico. Acho que a Marco Polo foi muito feliz nesse desenvolvimento do elétrico, que era o ponto que o James estava trazendo do Ative, porque do Ative a gente não só entrou na solução descarbonizável para atender essa demanda global, mas a gente trouxe muito expertise, muito know-how para dentro de casa. A gente desenvolveu uma área de engenharia de softwares, então hoje a gente faz toda a programação, desenvolvimento e calibração dos nossos ônibus elétricos, e quando a gente fala em outras soluções, a solução híbrida é um derivado da solução elétrica. É uma solução com um pouco menos de baterias e um tanque de diesel, biodiesel, etanol principalmente, que é o que a gente está falando. A solução hidrogênio é a solução elétrica com uma quantidade menor de baterias e um tanque de hidrogênio. Então, esse know-how que a empresa trouxe para dentro, e mais uma vez, né, James, um tema que ele promoveu bastante, falou, a gente precisa transformar a empresa, deixar de ser uma empresa apenas de ferro e ser uma empresa de tecnologia. Foi um termo que ele usava muito ali na pandemia, e foi isso que aconteceu. A empresa realmente passa a ter não apenas um grupo de engenharia de produtos, mas passa a ter uma engenharia de software. Esse foi um movimento bom, eu acho que deu essa diversificação para o Marco Polo. Sempre comento nas conversas que a gente tem que a gente segue com parcerias muito fortes com os nossos parceiros tradicionais comerciais de chassis, eles também estão desenvolvendo diversas soluções de propulsão, mas a gente passa a ter também a oportunidade de vender a solução própria. Já vendemos os nossos ônibus elétricos em alguns mercados, né, James? Vendemos no Brasil, já vendemos alguns ônibus em parceria em diversos mercados da América Latina. Então, acho que a gente passa a contribuir de forma importante para uma tendência crescente,
mas com as mais diversas soluções. E acho que esse é o grande ponto da Marco Polo. Como é uma empresa global, diversificada em geografias, mas diversificada também em produtos, as soluções vão ser distintas. E para a gente conseguir jogar em todos os mercados, a gente precisava ter essa amplitude de oferta, é isso que a empresa está fazendo. Perfeito, é isso aí mesmo. E muito isso também vem das vivências de vocês, né? Essa visão de mercado. E até o seu James, né, teve algumas vivências fora. E eu queria entender como que isso impactou na sua gestão. Então, Aline, olha, eu acho que a diversidade cultural é algo que está implementado hoje na Marco Polo, está implementado no mindset das pessoas. Nós precisamos entender como que as pessoas pensam. Por ter morado na Argentina, né, eu tenho muito essa coisa da empatia, de entender, de pensar com a cabeça dos novos mercados ou do próprio cliente quando a gente está aí a ponto de vender um ônibus, vender uma frota, enfim. Então eu entendo que é fundamental para os executivos da empresa pensarem com a cabeça do cliente. Ou seja, se eu fosse ele, o que eu gostaria de ter nesse ônibus? Qual seria a principal virtude que eu estaria buscando nesse produto? E trazendo isso para dentro da empresa, tu acaba tendo essa sinergia com o cliente e isso faz com que a Marco Polo seja o que a Marco Polo é, né? Ou seja, hoje a grande maioria dos nossos clientes entendem que a Marco Polo é líder de mercado não por acaso, porque ela atende, né, os anseios e as necessidades deles. E é bonito de se ver essa variabilidade de culturas presentes ali na empresa, né? Exato. Se você vai no nosso restaurante executivo e vê a quantidade de clientes dos mais diversos mercados ali, isso você tem que ter esse tato, sem dúvida, não é só o tato comercial, mas essa empatia, usar o termo que o James usou bem aqui, essa empatia para entender que os mercados são diferentes, as culturas são distintas, e um dos grandes diferenciais da Marco Polo é, sem dúvida, relacionamento com o cliente no centro, né? A gente sabe que grande parte do sucesso da empresa vai vir sim de pessoas e de um excelente ambiente de trabalho. Estamos trabalhando muito forte isso, a questão de cultura, mas sem dúvida também proximidade, relacionamento com o cliente e entender as suas necessidades. Só que as necessidades são mais diversas e as culturas são muito distintas. Então ter essa capacidade de adaptação é muito importante e tem sido uma fórmula boa de sucesso aí para a empresa. O André tocou um ponto importante, o relacionamento. Ele é chave na venda do nosso tipo de produto, né? Porque apesar de ser uma venda muito técnica, o que faz realmente acontecer o negócio é o relacionamento. Porque as pessoas se relacionam já desde muitos anos e pelo fato do cliente conhecer a Marco Polo e a Marco Polo conhecer o cliente, eles sentem uma segurança de comprar da gente. Porque sabe que qualquer problema, imagina, um ônibus que tem aí 1.200 tarefas, desde que ele entra lá na linha de montagem até a hora que ele sai, é impossível que não vá ter nenhum problema. A gente sempre tem algum problema que outro. Só que a questão é como a gente resolve esse problema quando, eventualmente, chega no cliente. E aí ele sabe que a gente vai estar lá para apoiar, ele sabe com quem ele tem que falar, ele sabe que se for um problema maior, ele tem lá o telefone do André, ele tem o telefone do James, ele liga e o James resolve e o André resolve. Aconteceu ontem, né? Aconteceu. Então, é uma forma, né, de relacionamento que traz, não só traz, mas mantém os negócios que a gente tem, né? A fidelidade dos nossos clientes é algo que, basicamente, parte dessa forma de se relacionar. Com certeza. E até a Marco Polo, né, está presente em mais de 140 países, então, e ambos vocês trabalharam nessa parte, né, de exportação e esse relacionamento. Mas a minha dúvida também é, como que vocês fazem para manter a cultura da empresa nas unidades internacionais? Eu acho que é com um mix bom de pessoas locais com pessoas do Brasil. Se a gente pega e olha a nossa presença física, seja com a estrutura fabril, as nossas fábricas nesses países que eu mencionei, Argentina, Colômbia, México, África do Sul, China e Austrália, grande parte do time é local. E tem que ser local.
Eu acho que a Marco Polo, quando leva a gente para fora, é no contexto de, sem dúvida, formar e desenvolver grandes profissionais para o grupo Marco Polo, mas também contribuir levando as melhores práticas daqui para lá. A gente tem feito vários programas muito legais de troca, de trazer pessoas de fora para passarem um tempo aqui, programas, grandes summits que a gente tem, temos um encontro anual global, então são vários programas para aproximar, mas sempre preservando o time de fora. E nos países que a gente não tem fábrica, a gente tem representantes comerciais que também são locais, que conhecem muito a cultura local. Então acho que talvez parte da fórmula de sucesso da empresa é entender que sim, cliente está no centro, né? E entender que sim, as culturas são diferentes e a gente precisa usar o time local que conhece o mercado para ir atendendo essas necessidades. O legal é que a gente já entendeu isso há muitos anos e continuamos preservando isso. Você pensa, olha que grande parte das vendas de ônibus são feitas para os mesmos clientes. Grande parte das vendas são vendas recorrentes, né? E a gente vê que esses clientes vêm mudando de gerações. E a gente tem feito vários trabalhos legais de manter a aproximação com as novas gerações que estão entrando. Nós estamos justamente essa semana com um programa dessas novas gerações vindo ao Marco Polo. Eles passam vários dias na empresa para fazer justamente essa integração, para entender o que é o grupo e para aproximar pessoas, né? Que é o nosso propósito. Fizemos na semana passada com o mercado interno, estamos justamente essa semana recebendo pessoas do Chile, Argentina e outros mercados da América Latina que são os sucessores daqueles clientes que já têm uma relação muito forte com a Marco Polo. Mais uma vez, entendemos que pessoas e que relacionamentos são temas fundamentais para a empresa. Sim, sem dúvida. E até a gente está falando, né, desse sucesso da Marco Polo, e 2024 foi um ano incrível, né? Então, aumento de 28% na receita, recorde de lucro. E eu queria entender de vocês, né, quais foram os pilares que foram trabalhados para atingir esse resultado. Olha, Aline, eu diria que o principal pilar e o que eu entendo que foi o mais representativo nessa virada de jogo, né, foi a transformação cultural que a gente fez lá dentro. Nós tínhamos uma cultura assim muito voltada a silos, né? As pessoas olhavam muito para dentro das suas áreas, as pessoas tinham dificuldade de trazer os problemas para cima da mesa, porque tinha aquela coisa de não podia errar. Então, se eu trouxer um problema para cima da mesa, eu vou estar me expondo, e se eu vou estar me expondo, alguém vai aproveitar da minha debilidade, vai, né, me deixar de lado, vai me dar um gelo, vai me botar no freezer, aquelas coisas. E quando a gente começou a trabalhar essa mudança, nós começamos a trabalhar 3 pilares fundamentais, né? O primeiro, da transparência, que é justamente essa questão de parar de esconder os problemas. Então eu trabalhei muito essa coisa do... Gente, nós precisamos trazer o problema para cima da mesa, porque se ele estiver embaixo da mesa, nós não vamos conseguir resolver. E se ele aparecer, vai estar todo mundo olhando para ele e a gente vai fazer uma força-tarefa e vai conseguir resolver muito mais facilmente. Essa transparência, ela vai gerar confiança entre as pessoas. Então eu não preciso mais esconder nada, eu estou abrindo meu coração aqui, eu estou com esse problema, gente, preciso de ajuda. E essa transparência que gerou confiança, gera o engajamento. E aí quando fecha o ciclo, né, e as pessoas realmente, por conta desse tripé, passam a se engajar totalmente e perder o medo de trazer os problemas para serem resolvidos, o resultado é esse. Sim. Né? Então tu pode dizer, olha, tecnicamente, bom, melhoramos os preços, os produtos lançados são de vanguarda, mais tecnologia embarcada, resolvemos questões internas de custo, melhoramos custo fixo, uma série de coisas que poderiam assim, ser levantadas como, não, foi isso, mas o que resolveu mesmo foi a mudança cultural. Não sei se o André concorda, mas acho que, na minha visão, sem essa transformação cultural, nada disso seria possível. 100%. Sem dúvida, quando vem uma pandemia, você tem uma necessidade de reestruturação, redução de
de estruturas, otimização de fábricas, tudo isso, como o James falou, foi feito. Lançamento de produtos, decisões corajosas de parar a operação no momento de baixa, trazer valor para o cliente, tudo isso a empresa fez e como o James fala, ela contribui para o sucesso. Mas você fala, pô, isso não é a transformação. A grande transformação da empresa são pessoas. A empresa vem investindo. Se a gente pega a história de 76 anos da empresa, ela vem investindo em tecnologia, ela vem investindo em novos produtos, ela vem investindo em automatização de fábrica, ela vem investindo em um monte de coisa. E aí você pega e traz esse gráfico de resultados lá para trás e fala, tá, mas por que este salto? Esse salto são pessoas, porque o resto já estava aí. Sim. O que foi transformado foi realmente... A cultura, né? O mindset das pessoas. E está em transformação. Acho que é uma evolução. A gente tem falado isso, né? Que é uma transformação cultural que agora... Daí a gente evoluiu para o que a gente chamou de transformação cultural naquele momento. Hoje a gente chama de evolução cultural. E a gente agora listou os 5 comportamentos vencedores, que são transparência, confiança, engajamento, senso de dono e colaboração, né, que a gente agregou nesse tripé, virou um quinto pé, se é que se pode chamar assim. Pé quíntuplo, pode ser. Pé quíntuplo. E hoje a gente trabalha em cima desses comportamentos vencedores. E em cima disso a gente está, então, construindo uma nova Marco Polo, mais tecnológica, com necessidade de seguir crescendo e evoluindo. E esses pilares, eles estão tão imbuídos nos colaboradores que todo mundo que vem aqui fala sobre eles. E sabe dissertar sobre eles. Isso é incrível, né? Que legal, né? Eu acho que a Aline tem a ver com isso, né? Novos produtos a gente já faz há 76 anos. Melhoria de fábrica a gente faz há 76 anos. Olhar para custo nós olhamos há 76 anos. Mas quando o time, e principalmente esse time que participou dessa transformação e agora da evolução, traz esse ponto de forma tão recorrente aqui, é porque esse é o grande fator da virada da empresa. Sem dúvida. Pessoas. Que bacana. E para 2025, quais são as perspectivas, os desafios, o que vocês enxergam aí para esse ano? Vou deixar o senhor falar. Um ano bom, um ano de continuidade da construção desta agora evolução da empresa. Cultura continua sendo um tema, o principal tema nosso. Nós fomos recentemente certificados como melhor empresa para trabalhar dentro do GPTW. Estamos trabalhando muito forte a questão de ambiente, para ter um ambiente ainda melhor. Temos uma preocupação de longo prazo sempre com pessoas e novas gerações, então por isso criar um ambiente positivo, mas vamos falar de 25 antes de falar mais de futuro. E a gente enxerga em 25 anos o mercado ainda retomando, então a indústria de ônibus está gradualmente voltando a níveis, agora a gente chegou a níveis próximos de 2019, então tem muito espaço para renovação de frota. A frota de ônibus está envelhecida, não só no Brasil como em outros mercados, a Argentina é um bom exemplo disso. Então existe uma demanda por renovação de frota. O que acelera esse processo de renovação é a descarbonização, que além da frota envelhecida tem a necessidade de você trocar o sistema de propulsão. Então o mercado vem positivo em todos os segmentos, a gente vê rodoviário, urbano e micro bastante positivos. A empresa continua desenvolvendo novos produtos e a gente sabe que isso também são fatores de trazer uma solução melhor para o cliente, que vai fomentar mais vendas para a empresa. Então a gente olha para 25 e vê um processo de continuidade. As operações internacionais, aqui vale a pena falar, quando a gente fez a reestruturação delas, elas também foram transformadas, eu diria no contexto cultural e no contexto administrativo, gerencial. Hoje a gente tem um time muito mais integrado ali, eu realmente agradeço todo o time do Brasil e time de fora que se conectou em todas as áreas da empresa. Hoje a gente vê um grupo muito conectado e isso transformou o resultado da empresa. Então a empresa vende, pra você ter uma ideia, a gente entregava menos 80 milhões de lucro líquido, passamos a 10 milhões e estamos entregando mais de 200. E a gente enxerga que nesse ano, para te responder a pergunta, também vamos ter crescimento nas operações internacionais. Então o mercado voltando, a gente cuidando muito, olhando muito para custos, sempre importante, olhando muito para o cliente, para relacionamento, novos produtos, posicionamento adequado desses produtos. A gente vê um ano crescente e olhando para a cultura. Acho que esse é um tema fundamental. Bacana. E a expectativa no mínimo, atingir o mesmo resultado de 24, né? Mas de preferência um pouquinho mais. Com certeza. Tá dada a meta aí, né?
E até gostaria de falar com você sobre os direcionadores estratégicos, né, até 2030. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre eles, o que vocês esperam também, né, para o futuro da empresa. Eu acho que tem algumas coisas interessantes serem comentadas. Um é realmente o pilar da descarbonização. Acho que aquele movimento da empresa, engenharia de software, tecnologia, é um caminho importante para a gente continuar crescendo receita como empresa no mundo. Um outro pilar importante é competitividade. A empresa está trabalhando muito forte. É uma empresa... Podemos voltar lá aos anos 80, quando o seu Paulo Bellini foi para o Japão e trouxe as técnicas da filosofia Lean do Japão. A gente vem resgatando essa cultura. Sempre esteve na empresa, mas a gente vem intensificando ela novamente, porque a gente sabe que é um caminho de competitividade para a empresa, é um caminho para se trazer um ambiente melhor entre toda a gestão e os colaboradores da base da empresa. Então a gente vem fazendo um trabalho muito legal com foco em competitividade. Acho que esse é um segundo pilar importante. Isso vai trazer eficiência de fábrica, isso vai continuar trazendo ganhos não só de produtividade, mas de qualidade. E acho que tem uma outra frente importante, as operações no exterior. A gente tem um espaço ali para continuar crescendo. Elas representam hoje 30% da receita, mas mais ou menos 15% do lucro líquido. Então tem espaço para elas também contribuírem mais para o resultado. Retomada de exportação, mercado que também Marco Polo sempre foi muito forte no mercado internacional e a gente teve uma redução nos últimos anos. Então quando a gente pega de hoje para os próximos anos, a gente vê exportação como um driver bom de crescimento. Expansão geográfica, não dá para esquecer, a empresa é uma empresa global, a gente está olhando sempre para o mundo, né? Sempre. É interessante que a dinâmica do mercado de carroceria, com a pandemia, várias empresas saíram do mercado, isso abriu mais oportunidades para a Marco Polo. Hoje a Marco Polo, no cenário global de ônibus, ela está muito forte. A demanda por encarroçadores fortalecidos financeiramente falando, ela é grande e são cada vez menores. Hoje a Marco Polo é a terceira maior fabricante de ônibus do mundo. A gente tem uma empresa na China, até porque o mercado chinês é muito grande, mas quando você pensa numa empresa global com volume de vendas não só em Brasil, mas nos mais diversos mercados, a Marco Polo é uma grande referência. Então a gente enxerga também que a expansão geográfica continua sendo um dos drivers de crescimento da empresa. E claro, né, estamos falando sempre em tecnologia, então trazer cada vez mais tecnologias para Marco Polo, não só em produto, em propulsão, em novos materiais, em facilidade de montagem, mas estamos falando em competitividade também, inteligência artificial. Tem muitos temas hoje que começam a efervescer dentro da Marco Polo que são importantes. E, de novo, não deixar para trás, esse é um tema que o James traz muito, sem retrocesso na questão cultural. Sim. Cultura nós vamos andar sempre para frente. E eu agregaria também a questão da tecnologia embarcada, né? Que nós somos basicamente uma empresa de engenharia, uma empresa de produto, né? Então a gente tem sempre o desafio de nos superarmos, né? Então imagina agora, nós lançamos um produto há 4 anos que foi a geração 8, que foi assim um sucesso absoluto. Ninguém imaginava que poderia existir um ônibus tecnologicamente tão avançado como foi a geração 8. E hoje nosso desafio é superar a geração 8. Como é que a gente vai agora surpreender com uma geração 9 ou com novos produtos, né, que é o que hoje o mercado espera da gente. Então esses desafios de transformar, né, toda essa... pegar esse viés tecnológico e trazer para dentro do produto é um desafio também muito forte, importante, que a gente precisa pensar, né, quando fala em futuro, em crescimento, e principalmente nisso que o André falou, né, que eu acho que é uma das nossas principais metas, que é transformar a Marco Polo numa empresa de tecnologia. Né, sair daquele core de soldar ferro para uma empresa de tecnologia. Isso é o que vai realmente fazer com que a gente evolua e cresça lá na frente. Bacana. E um comentário aproveitando essa menção do James, as novas gerações estão olhando para o futuro, estão olhando para novas gerações. Por um lado, sim, é criar um ambiente positivo, melhor lugar para trabalhar. Por outro lado, as habilidades, as competências vão ser outras.
E aí, quando a gente fala em tecnologia, não só embarcada em produto, mas em fábrica, nós estamos falando no desenvolvimento do nosso colaborador, que vai passar... Eu acho que é uma troca, né? Eu acho que a empresa forma e desenvolve pessoas e a gente atrai pessoas que vão estar querendo fazer um trabalho distinto do que fazem hoje. Hoje você faz uma medição de qualidade com papel. Amanhã já começamos a fazer isso, você está utilizando um iPad, você está utilizando um equipamento para fazer toda a leitura do ônibus. Então, você começa... É interessante, porque é um trabalho também importante para a empresa de formação e desenvolvimento de pessoas, além de um ambiente de atração. E falando nesse desenvolvimento, né, até a gente teve um episódio falando sobre a Escola de Formação Profissional, várias iniciativas que a Marco Polo propõe, inclusive, para a comunidade. E para vocês, quais seriam esses valores esperados do colaborador da Marco Polo? Eu acho que tem uma questão importante que vai ser sempre relevante, por um lado, o aprendizado contínuo vai ser um tema, eu não diria não só um valor, mas eu diria um tema que vai ser cada vez mais vigente, cada vez mais relevante. As pessoas vão se atrair por estar buscando desenvolvimento e crescimento continuamente, e a empresa vai ter que proporcionar esse ambiente de crescimento, desenvolvimento. Eu acho que a empresa já faz bem isso e precisa continuar fazendo. Quando a gente fala em escola de formação lá atrás, né, nós formamos grande parte dos colaboradores, 1.600 pessoas formadas na Escola de Formação Profissional da Marco Polo, mais de 600 ainda trabalhando na empresa, vários encargos de gestão, 35 anos de programa. Acho que isso vem, a base da empresa já tem um programa de acolhimento, desenvolvimento, um programa educacional grande, programa Envolver, que eu sei que é um programa que também já foi mencionado aqui, onde a gente trabalha as pessoas neurodiversas. Tem muita coisa no desenvolvimento de pessoas que é importante a responsabilidade das empresas, educação e desenvolvimento, mas também vai ser uma ferramenta de atração. Agora, eu acho que grande parte dos valores é realmente esse espírito de união, esse espírito de trabalho em equipe, esse espírito de buscar crescimento, desenvolvimento. A empresa é uma empresa que dá muita autonomia. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da Marco Polo, uma empresa que dá o empoderamento, dá a oportunidade das pessoas entregarem. Um ambiente da Marco Polo é um ambiente super dinâmico. Ali não tem marasmo, né? Quem entra na empresa realmente... eu já vi vários comentários, né? Ela é picada, mas assim, o tema aqui é assim, ela sai apaixonada. Então, acho que a Marco Polo é uma empresa que apaixona e aproxima pessoas. Mas eu diria assim, a gente precisa... E vamos continuar preservando os comportamentos vencedores. O James mencionou bem, a gente precisa de pessoas cada vez mais transparentes, cada vez mais trabalhando com confiança, engajamento, senso de dono, colaboração, que são os 5 comportamentos vencedores. É isso que a gente espera de quem está lá dentro. E, por outro lado, a empresa vai proporcionar, como eu falei, acho que um ambiente cada vez melhor para se trabalhar e um ambiente cada vez melhor para se desenvolver, que é isso que vai gerar o crescimento da empresa e a atratividade de novas gerações. É isso aí, né? Resumindo numa frase bem curtinha, o que a gente espera dos nossos colaboradores é aderência total aos comportamentos vencedores. Então, seu James, André, gostaria então de deixar um momentinho, né, para vocês, que vocês falassem diretamente às pessoas que estão nos assistindo, aos nossos colaboradores. O microfone é de vocês. Bom, gente, eu acho assim, ó, nós temos hoje uma empresa que saiu lá de um nível de resultado de 200 milhões, eu posso falar nesses números, são públicos, e chegamos ao ano passado, né, em 2024, a um resultado de 1.250 bi, ou seja, praticamente quintuplicamos ou quase sextuplicamos o resultado. Isso aconteceu, como a gente falou anteriormente aqui, não foi por acaso, né? Isso aconteceu por causa dessa transformação que a gente promoveu dentro da empresa. Hoje, a grande missão, talvez, que eu perceba aqui, não só do time de gestão, mas do conselho de administração também, né, como o órgão máximo que rege a empresa, é o desafio de dar continuidade nesse crescimento. É o desafio de perenizar a Marco Polo, né? De transformar ela numa empresa perene, onde os resultados sejam
cada vez melhores, né? Então, um dos maiores desafios que eu vejo é engajar as novas gerações. Porque, imagina, essas novas gerações que estão vindo, elas têm outros valores, outra forma de pensar, outra cabeça. As pessoas não querem mais ser soldadoras, as pessoas não querem mais fazer tarefas que não envolvam tecnologia. E daí vem o nosso desafio de transformar o produto Marco Polo num produto mais tecnológico. Como é que a gente pode fazer um ônibus sem precisar de tanta gente soldando? Como é que a gente pode mudar o processo, né, de fabricação de um ônibus de maneira que esse processo seja algo atrativo para as novas gerações que estão vindo? Então veja que os desafios são grandes, né? Eles não são pequenos. E eu entendo que a nossa missão, né, principalmente minha, como presidente do Conselho de Administração, é provocar os executivos para que a gente consiga, né, chegar num determinado momento nesse nível de excelência, porque não adianta, o nosso negócio ele depende das pessoas, ele é mão de obra intensiva, não tem como a gente automatizar a nossa empresa. Poderá automatizar alguns processos, poderá automatizar eventualmente processos que são mais regulares, mas cada ônibus é um ônibus e é um ônibus diferente e os clientes pedem configurações diferentes, então é impossível, né? Não é como uma fábrica de Coca-Cola que é botar tampinha em garrafa e líquido para dentro das garrafas e está feito. Então esse desafio para mim é o que norteia, digamos, a nossa missão como conselho e fazer com que essa turma jovem aí que está tocando a empresa entenda perfeitamente isso e provocá-los para fazer acontecer. Muito bom. Uma coisa interessante é essa questão da perenidade, né? O James trouxe muito isso. Eu me lembro a primeira vez que a gente conversou, uma das primeiras, ele ainda como presidente do conselho, falava muito sobre isso. Pô, André, estou preocupado com o ambiente de trabalho, com as novas gerações. Sempre assim, perpetuidade, perenidade, foi sempre um tema muito forte, né? Fazer 76 anos virarem mais 500 anos. Aliás, não ter fim esse processo de crescimento. Então, eu acho que construir um ambiente, continuar construindo um ambiente cada vez melhor, mais desafiador, com mais desenvolvimento, mais formação, mais tecnologia. Eu acho que esse vai ser um caminho, é uma demanda e a gente quer dar continuidade a isso porque a Marco Polo, como a gente vem falando, né, é uma empresa que ela realmente é referência no que ela faz. É uma das grandes indústrias brasileiras, é sem dúvida um orgulho nacional. Eu me lembro quando eu participei do processo seletivo e perguntei para algumas pessoas, estou considerando trabalhar na Marco Polo, o que vocês acham? Assim, é só comentários positivos. É uma empresa que pode impulsionar muito e desenvolver muito o país, então acho que essa continuidade é uma obrigação nossa, né, uma obrigação de continuar fomentando a indústria no país, é continuar formando pessoas, é continuar atraindo grandes talentos. Acho que essa é uma responsabilidade nossa e nós temos todas as ferramentas para dar continuidade a isso. Por fim, aqui realmente agradecer o James pela confiança, James. Acho que é um prazer trabalhar com ele, é uma proximidade muito boa que a gente tem, é bastante fácil trabalhar. É bom que aqui ele já deixou algumas metas importantes, já estão bem. É bom fazer um podcast junto, que a gente já sabe o caminho aqui. Já sai daqui sabendo o que tem que fazer. Agradecer o time. Acho que a gente tem ali um timaço, até falo aqui olhando para essa câmera, realmente a gente tem na Marco Polo, falamos muito, eu e o James aqui, que a grande diferença da empresa são pessoas. E o James traz muito isso, né, que ele sabe que parte da retomada, ou a grande responsabilidade da retomada no momento mais difícil na empresa, que foi a pandemia, foi porque as pessoas ali fizeram a diferença. Então, agradecer esse time que está há muito tempo na Marco Polo, e um time que tem entregado muito resultado. Agradecer o colaborador que é a base desse negócio e que realmente faz a empresa girar e se movimentar e continuar pedindo a dedicação, o engajamento do time e uma coisa que não é difícil pedir, que é a paixão. A paixão porque quando a gente faz algo com amor,
a gente faz bem. E eu acho que quando a gente fala em orgulho e paixão, são duas palavras muito fortes na Marco Polo. Então, continuem apaixonados fazendo o seu trabalho, que a empresa tem muito a crescer, a se desenvolver, e vocês tenham muito a contribuir para o crescimento da Marco Polo. E antes da gente encerrar, gostaria de mostrar para vocês a camiseta que eu tô vestindo, que faz parte da Marco Polo Collection. Então, se tu entrar em www.marcopolocollection.com.br, tu vai ter acesso a vários modelos, a canecas, a miniaturas, pra ti que é apaixonado por ônibus ou apaixonado pela Marco Polo. E estamos chegando ao final do nosso último episódio da nossa terceira temporada do Marco Polo Play. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês que nos assistiram, que estão aí em casa, que estão no carro, estão em locomoção e estão ouvindo, né, ou assistindo o Marco Polo Play. E também gostaria de comunicar para vocês que esse espaço aqui é um espaço onde a gente compartilha informações essenciais da marca. Então, a gente convida, né, pessoas que têm propriedade sobre o assunto, para você que é nosso público ou nosso colaborador, tenha acesso a essas informações de forma genuína. Então, muito obrigada por nos assistirem. Nos vemos nas próximas.